Ideias em Foco CE sempre trazendo um bom debate sobre economia, sobre gestão, sobre impacto que as empresas oferecem nessa questão da prospecção de impostos, quer queira, quer não, todo empresário tem que pagar imposto para manter a coisa pública. Então, quanto mais ferramentas tivermos em apoio às empresas, melhor para o desenvolvimento das mesmas, e esse é o conceito do Ideias em Foco CE, apresentar soluções para o fortalecimento das empresas. E hoje comigo, depois de algum desencontro de agenda normal, mas quando o assunto é bom a gente consegue, vai para cima e batalha pelos espaços, Rômulo Ora, ele que é gestor do Hub de Negócios Digitais. Então, pronto. Meu amigo, obrigado pela sua presença, sempre um prazer bater um papo com você. E hoje você aqui comigo no Ideias em Foco para falar da tua experiência com a questão dos negócios online, desse shopping, grande shopping digital que é o Então Pronto. Bom, boa noite, Fábio, boa noite, bom dia, boa tarde. A hora que a pessoa quiser assistir. Boa noite, bom dia, boa tarde. Gente, é um prazer, antes de tudo, né, e uma honra, né, poder falar de uma coisa que eu comento com a nossa fundadora, a Silvana Afrodita, que desde 2019, quando a Então Pronto vai completar 12 anos, eu estou desde 2019, cheguei lá como vendedor, né, da Então Pronto, e ela, junto com outras pessoas que compõem lá o time, o núcleo de gestores, entendeu que eu poderia somar como relacionamento, e eu faço esse trabalho dentro da rede Então Pronto, e não é um trabalho para mim, né? Eu me divirto e ainda ganho dinheiro. Então, a rede Então Pronto é um prazer, né? Faço isso independente do horário, independente do dia, né? Que faz com que eu me realize a partir da satisfação das empresas que fazem parte da Então Pronto na conquista dos seus resultados. Então é um pouco disso. Bacana demais. Rômulo, 12 anos, né, de Então Pronto. Exatamente, vai completar agora dia 21 de agosto. É 21 de agosto, 12 anos desse hub de negócios. E qual foi a concepção da Fujita para criar essa linha de conexão, de relacionamento entre empresários? Essa história é uma história muito bonita, né? A Silvana é uma pessoa de um relacionamento muito grande, e por muito tempo, até hoje é assim, alguém procura ela, me indique um engenheiro, me indique um arquiteto, me indique um advogado, me indique uma pessoa que possa me ajudar aqui num personal organizing, e ela ia indicando. Ela percebeu que isso poderia ser um bom negócio, né? E falou, bom, que tal não montar uma rede aonde de pessoas que eu conheço, colocar essas pessoas num grupo, esse grupo ele vai me remunerar mensalmente por estar dentro desse grupo, e eu vou gerar essas oportunidades, sem falar que essas próprias pessoas podem gerar oportunidades uma para as outras. Foi mais ou menos assim que surgiu a Então Pronto. E quanto ao nome, que é um nome sui generis, né, um nome adoro esse nome. Muito nosso, que eu digo nosso do Ceará, né, ele foi uma situação também por aí. Isso é, a Silvana fazia parte do governo da prefeita, lá no passado, ela era a secretária de obras. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza, e esse nome surgiu para ser o ponto de serviços, né? Que hoje eu acho que a gente está em 12 ou 16 regionais. Essas regionais iriam se chamar Então Pronto. Acabou que a prefeita optou por VaptVupt, né? Então, o VaptVupt, o nome poderia ter sido Então Pronto. Aí o nome ficou livre, ela pediu permissão e registrou o nome. Então nós temos esse nome registrado, com um Ezinho registrado. Agora, recentemente, a nossa marca sofreu uma mudança, ela está uma marca mais inclusiva, né? Anteriormente ela era toda em verde, hoje ela já trabalha com branco, com preto, com laranja, entendeu? Para ter uma visão mais ampla, né, de inclusão. Então a rede é um pouco disso, né? Que ela tem pelo menos dois momentos assim que a gente pode destacar. Um momento antes da pandemia e um momento depois da pandemia.
Como todo hub de negócios, né? Como todas as operações em conjunto e também individuais em termos de empresa, se divide antes e depois de pandemia. O que eu acho muito interessante ali no grupo, eu que faço parte, né, ali como Olhar Digital, consultoria em imprensa, relações públicas e construção de conteúdo, é exatamente essa busca por profissionais ali dentro do grupo, né? Essa cultura dos membros do grupo de procurarem resolver ali suas queixas, suas ausências, suas dores ali profissionais dentro do grupo. Ali você acha do marceneiro, né? Enfim, a consultores de diversas áreas da gestão privada, o que é muito válido, porque são pessoas que passam por um certo crivo e que se estão ali é porque têm competência para estar. Isso, a rede ela é muito diversa, né? Nós temos construtora, nós temos empresas de reforma, temos advogados, temos contadores, temos coach, temos pessoa de assessor de imprensa, né? Então ela é de A a Z e isso é muito bom, né? Isso é uma primeira camada, né? Porque eu ainda digo que você tem a segunda camada. Quem é a segunda camada? Cada um que está lá é uma empresa, é um CNPJ. Esse CNPJ atende uma carteira de clientes. Não são empresas novas, são empresas, na sua maioria, 50 a mais. Sim. O caso do Fábio é uma exceção, ele é um garotinho lá no meio da turma. 4.7. Ele é um garotinho. Mas e tem os outros garotinhos lá de 30 e poucos, por aí vai. Mas esse time, ele tem a sua carteira de clientes. Se considerarmos, hoje nós somos, juntando as 12 redes que compõem o Hub Então Pronto, nós estamos falando de quase 4.000 empresas. Cada uma dessas empresas, supondo que ela tenha 50 clientes, que não é verdade. Por exemplo, a Aguiar e Tavares Contabilidade tem 200 clientes na carteira dela, mas vou considerar ela como 50. Então é 50 vezes 4.000, né? Nós estamos falando de um leque de empresas muito grande. Vamos supor que o Fábio conheça o Eduardo, conheça o Robson, que são os donos da Aguiar e Tavares Contabilidade. E o Robson e o Eduardo veem em você uma pessoa que pode resolver alguns problemas de alguns dos 200 clientes que ele tem. E vai levar você para lá. Por que ele vai levar? Porque ele conheceu você dentro da Então Pronto. Você construiu vínculos com ele através dos nossos serviços, dos nossos produtos e a partir desse vínculo construído, ele chancelou em você a especialização e sabe da sua estirpe. Então são essas duas variáveis importantes, a chancela e a estirpe. E o reconhecimento. Né? Ele vai te levar para dentro do cliente dele porque ele quer criar longevidade no cliente dele, ele quer continuar tendo o contrato dele de contabilidade renovado. Na hora que ele leva uma pessoa de excelência, e essa pessoa faz um trabalho reforça, né? Contundente, ele vai renovar o contrato, porque amanhã aquele cliente vai dizer, eu tinha aquele problema de comunicação, olha, eu precisava de alguém que pudesse me assessorar em alguma situação que exige uma comunicação rápida, que exige uma comunicação assertiva, e ele me trouxe o Fábio. Então, você criou uma intangibilidade dentro da empresa Aguiar e Tavares. Interessante isso, porque nos traz aquele retrato da administração de empresa que fala sobre conexões, importância das conexões, dos serviços se linkarem, né, de uma forma muito imediata, de uma forma muito própria com cada uma das suas expertises, para que se crie ali um corpo perfeito, no que se refere à gestão privada. Rômulo, você... Me permita só um adendo com o que você acabou de falar. Qual é o nosso grande desafio? Então pronto, que não é fácil. Eu preciso que cada uma dessas 4.000 empresas, ela contenha as 3.999. Mas o que é conter? Ela tem que saber falar do Fábio.
Sim. E ela tem que falar com propriedade sobre o que o Fábio faz. Na hora que a gente consegue isso, que não é rápido, isso leva algum tempo, dentro da nossa programação, nós esperamos que em 2030, no nosso planejamento estratégico, pelo menos 70% das pessoas que vão estar ali no grupo, que poderão não ser as mesmas, todo dia chega a gente, todo dia sai e por aí vai. Então, que essas pessoas saibam falar com propriedade. E quando ela fala com propriedade e fala porque confia naquele profissional, confia naquela empresa que compõe a Então Pronto, ela vai gerar essa longevidade. Então é um processo colaborativo, que se a gente usasse um termo, tem gente que gosta do inglês, né? Então seria o netweaving. Netweaving, olha aí. Né? Que leva para os negócios, quer dizer, do netweaving para o network. A maioria das redes que nós conhecemos, e dentro da Então Pronto, como eu falei, tem 12, e dessas 12, 10 são network, só tem uma que é netweaving, né? Faz esse papel direto de negócio. O nosso não, o nosso é construir essa colaboração mútua entre as empresas, e a partir dessa colaboração, aí vem os negócios, que é muito mais forte, né? As pessoas não compram produtos, as pessoas não compram serviços, elas compram propósitos. Então, se você tem um propósito... Forte, hein? Isso é forte, hein? Se você tem um propósito, e eu faço esse link aqui do meu propósito com o seu propósito, opa, peraí, tem tudo a ver. A maneira como o Fábio conduz as coisas, a maneira como ele vê as coisas, a maneira como ele trata as pessoas, é o que eu quero que façam para mim, é o que eu quero que eu faça para a minha carteira de clientes. Então eu vou levá-lo para a minha carteira de clientes. É um pouco disso. Bem interessante isso. O Então Pronto desenvolve alguns eventos presenciais, né? Você tem ali um café e negócios, né? Onde é uma oportunidade de ter esse tete-a-tete, dessa coisa mais pessoal. Eu queria que você falasse um pouco da história desse encontro presencial, de que forma que acontece e os benefícios reais para as empresas. Perfeito. Nós chamamos de produtos A gente brinca sempre com o nome Então Pronto, e o símbolo da Então Pronto é um E com uma exclamação. Então são os produtos São em torno de 20 produtos, entre eles esses encontros presenciais. Nós temos encontros presenciais semanais, são em 3, um que acontece nas segundas, outro que acontece às quartas e outro que acontece às sextas. Né? E temos um encontro trimestral, certo? Que a gente aluga um cinema aqui em Fortaleza e coloca lá em torno de 120, 140 donos de empresas que vão ouvir de outros donos de empresa desse grupo uma entrega. Sempre visando uma entrega e sempre falar com autoridade, que são pessoas que estão no dia a dia do seu negócio. Então ele vai ajudar aqueles 100 a melhorar o seu negócio. O seu negócio, mas com as ferramentas específicas. Então, falando especificamente, e a gente sempre brinca com o nome, né? Então nós temos toda segunda-feira o Então Entre. O Então Entre é um evento, é uma rodada de negócios, acontece aqui em Fortaleza no Café Senac, ali em frente ao BS Design, onde a gente coloca, hoje deram 22 empresas. Então a gente faz 2 a 2, a cada X tempo essas pessoas fazem um rodízio, ao final ela fala com um conjunto de empresas, uma quantidade grande de empresas. Às quartas-feiras nós temos à noite, é um evento híbrido, ele é transmitido, ele acontece na Livraria Leitura, ali no mezanino da Livraria Leitura do Shopping Del Passeio. É um evento de 23 minutos. Cada um faz um pitch de 1 minuto. Então é muito rápido. Às sextas-feiras, nós temos, voltando para o Café Senac, um evento que é de 7h45 às 8h30. Esse horário é sempre muito preciso, porque o seu amigo se chama Rômulo Hora. Né? Então, como o Rômulo bem sugestivo, hein? Ele segue muito bem esses horários. Esse evento ele é um evento também presencial e híbrido, e ele visa associar a sua marca, a sua empresa, a um trabalho de responsabilidade social. Porque as pessoas também preferem contratar alguém que pegue parte do seu lucro e melhore a sua cidade, melhore o seu estado, melhore o seu país, melhore para o próximo. Né? E esse olhar para o próximo não é um olhar de visão de mercado, de longo prazo. Por quê?
se hoje aquela comunidade que está sendo apoiada, ela não pode consumir um produto do Fábio, mas se eu der para ela sustentabilidade, condições para isso, amanhã ela será um consumidor potencial do produto do Fábio. Consumidor, e vai contratar o Fábio porque ela viu no Fábio lá atrás, poxa, na época que eu estava sozinho, na época que eu não tinha condições de contratar o Fábio estava aqui comigo, dando uma assessoria aqui para a comunidade, trazendo uma informação para o público em geral do que está acontecendo na minha comunidade, enfim. Hoje eu tenho um mercantil que funciona bem aqui dentro da comunidade. Por que não utilizar alguém que me ajudou lá no passado? Verdade. Então é muito dessa pegada. Isso só faltou um, viu? Faltou Coisa de Cinema. Olha aí! O Coisa de Cinema é um evento que vai agora para o 10º Coisa de Cinema, que é esse que a gente coloca 100 empresários dentro do cinema, acontece de 3 em 3 meses. Esse modelo de negócio, essa interatividade, esse foco no desenvolvimento individual para um coletivo forte, né, é uma tendência que vem crescendo cada vez mais e a gente consegue perceber isso nas diversas orientações acadêmicas que a gente tem, nas diversas pesquisas, essa interação também com pessoas de fora do país sobre essa coisa desse orgânico, né, desse pessoal forte mesmo em tempos de mídia social muito forte. Eu queria que você falasse do 2026, o que é que o Então Pronto, o que é que vocês estão planejando ali para fortalecer esse movimento? Me permita, antes, você fez uma fala de ciência e é importante. Nada é por acaso e tudo a gente bebe da ciência. Existe por trás da Então Pronto 4 a 5 braços em termos de ciência. Um delas é a realidade fractal. A realidade fractal é uma ciência que forma a teoria da complexidade. Nós usamos, eu fiz uma fala aqui, onde cada parte forma o todo, mas no olhar da Então Pronto, no olhar da realidade fractal, cada parte tem que contê-lo todo. Por isso que dentro desses 4.000 nós temos que ter, cada uma delas tem que entender das 3.999. Sim. Uma outra é o próprio NetWeaving. NetWeaving foi escrito por um autor chamado Robert Eaton, que deu palestra para a gente lá dos Estados Unidos, para nós, e a gente implantou o conhecimento dele e desenvolve esse capítulo de colaboração empresarial. Um outro é o ser antes do ter. Claro que temos que ter o ter, mas você fazer isso a partir das pessoas, a partir do ser, o lado humanizado da coisa. Uma outra é a antropologia empresarial. Nós temos um doutor, ele é moçambiquenho francês, faz parte da Então Pronto, professor Luiz Tomás, que traz toda essa literatura. Isso é, se eu conheço o DNA da sua família lá do Piauí, conheço o seu avô, o seu bisavô, eu certamente vou conhecer um pouco de quem você é, antes mesmo de lhe conhecer. Então é a antropologia da coisa. E por fim, o marketing através do Kotler, né? Nós aplicamos o 4.0 e o 5.0 e aí estamos nos preparando para que em 2027, início de 28, a gente aplique o 6.0. O 6.0 é o marketing imersivo, aquele que mistura físico com digital. Estamos nos preparando para isso, né? Isso é um pouco dessa estrutura científica que está por trás da Então Pronto. Mas repita a pergunta. Não, é sobre você. Eu fico encantado com a forma que você lida com as informações do Então Pronto, que a gente fica paralisado e achando tudo muito forte, real e principalmente viável para qualquer empresa que tenha seriedade como base, como alicerce, né? E é o que mais a gente precisa hoje, de movimentos como esse seu, de movimentos como o Então Pronto, que consegue ali congregar e organizar e linkar essas diversas possibilidades de negócio, fortalecendo a economia. E o que é que a gente espera para o 2026? Começamos agora, como é que você está vendo, o que é que vocês estão planejando para esse ano? 2026 nós estamos reforçando os nossos PECs,
PEC a gente junta 5, 6, 7, 8 empresas que são complementares ou às vezes até concorrentes, e a gente cria um combo, e a gente vai levar esse combo não para dentro da Então Pronto, certo? Porque é um ticket alto. Nós estamos falando aí de um produto com ticket de 80, 90, 100 mil anos, né? A gente levar isso para médias e grandes empresas, com uma grande vantagem que é que nós somos um cardume, né, brigando contra tubarões. Os tubarões, eles levam um certo tempo para se mover, e o cardume é muito mais rápido. Então essa talvez seja um diferencial que nós temos. Uma outra coisa, nós estamos agora com lá em Gianópolis, em São Paulo, né, na Rua Pará, sim, você falou com o sobre endereço da Então Pronto. Então Pronto. Por quê? Porque a gente percebeu, a gente fez alguns eventos online e percebemos que existem oportunidades de nós levarmos o nosso pessoal para lá e trazermos empresas para cá, e essas empresas serem estruturadas através das empresas que estão dentro da Então Pronto, através das empresas que estão dentro do Shopping Então Pronto. Shopping Então Pronto é uma plataforma, um marketplace, onde todas as empresas que estão dentro da Então Pronto têm direito à sua loja, que na verdade é uma landing page, dentro do shopping. Para que ele existe? Para facilitar para que essa indústria local, ou essa que vai advir aqui para o estado do Ceará, possa encontrar esses prestadores de serviços rápidos, que entendem profundamente do estado, que já são prestadores de serviços com seus 20, 25, 30 anos de mercado. Então você consegue viabilizar uma empresa, boa parte terceirizando através das empresas que compõem o Shopping Então Pronto. Né? Então ainda tem uma outra novidade, que foi uma coisa recente, Então Pronto Sênior. Então Pronto Sênior foi uma ideia do Álvaro, professor Álvaro, que é um aposentado da USP lá de São Paulo, é um cearense, né? Que junto com o Paulo, junto com o Jefferson, montamos, e agora envolvendo o Super Cérebro, montamos um MBA voltado para as pessoas que estão aposentadas, e que é um desperdício, né, ter essa pessoa aposentada. Então vamos ouvi-las, vamos através desse MBA montar um plano de negócio, de um negócio novo, diferente do que ela fez a vida toda, né? Para que a gente use toda essa capacidade e esse protagonismo para um novo negócio. Interessante. Rômulo, para finalizar, onde é que o nosso web telespectador encontra a plataforma Então Pronto? Bom, você pode encontrar através de Ideias em Foco, talvez seja o melhor caminho. Com certeza, hein? Certo? Por que eu digo isso? Porque a Então Pronto, para você ser uma empresa que esteja dentro da Então Pronto, você só pode entrar através de a gente chama de coligada, de uma coligada da Então Pronto. Sim. Certo? E o Fábio estamos por aqui. Está no time. Essa semana, certo? Vai ter banner do Então Pronto no site Ideias em Foco. Então, gente, fale com o Fábio. Opa, certo? Através dele que você vai chegar na Então Pronto, através do Ideias em Foco que você vai chegar na Então Pronto, e por extensão, né, através aqui do meu Marcelo Martins, o que nos recepciona e está dando toda essa estrutura, que, diga-se passagem, eu já tive a oportunidade de participar de alguns podcasts, e o que eu estou vendo aqui, gente, que eu quero fazer esse depoimento, é uma estrutura muito boa, né? E temos novidades, novidades aí que a Ideias em Foco, junto com a Então Pronto, vai levar aí para as coligadas da Então Pronto. Com certeza um espaço para esse debate, isso que o Rômulo trouxe para cá hoje, essa firmeza, essa potencialidade, essa veia econômica e empresarial pulsante que tem na Então Pronto, a sua base estrutural, a sua base filosófica, logística, né? Tudo feito com muito planejamento, com muita organização e com muito humanismo, Rômulo, né? Você sempre põe isso em evidência, a questão dessas tendências que a gente vive todo dia
digital, mas no Então Pronto você tem esse relacionamento, esse bate-papo entre os empresários, o que é fundamental. E aqui no Ideias em Foco nós vamos estar produzindo exatamente isso. Venha para cá, venha falar da sua empresa, venha falar do seu projeto, venha falar do seu serviço, para que aqui você possa ter essa linguagem direcionada, objetiva em cima daquilo que você produz de melhor. E o Rômulo vai estar aqui com a gente sempre aí nesse bate-papo, nessa orientação jornalística, para que você da Então Pronto possa crescer e a sociedade, de um modo geral, possa encontrar ali empresários capacitados e voltados para servir. Meu amigo, suas considerações finais. Bom, gente, primeiro agradecer, né, essa gentileza, esse carinho, né, que me foi dado, né, muito bom. E é isso, a rede é uma rede colaborativa, empresarial, né, são pessoas que têm lá o seu CNPJ, sua MEI, e entre em contato com o Fábio, né? Procure o Fábio, que o Fábio vai lhe conduzir muito bem dentro da Então Pronto. Um abraço a todos. Ideias em Foco CE no YouTube, ideiasemfococe.com.br, nosso site jornalístico com todo o direcionamento da economia e da iniciativa privada.